Olá amigos, vamos mostrar para vocês um exemplo de integração do YPF com SAP. Nós vamos usar a transação F53, que é uma transação de compensação de fornecedor. Basicamente, ela realiza a compensação de pagamentos de forma manual. Então, nesse exemplo, nós vamos inserir dois registros aqui, vamos fazer duas compensações de forma automática, utilizando o robô, para dar uma ideia para vocês da versatilidade do produto, ok? Então aqui eu coloquei um site e publiquei aqui dois registros que o robô vai interpretar cada linha dessa como um registro, vai transformar o HTML aqui. Obviamente que isso poderia ser, por exemplo, uma integração com outro sistema, podia ser um web service, poderia ser uma planilha, poderia ser um TXT, poderia ser qualquer tipo de fonte de dados que o robô também iria ler e depois ele iria se integrar com SAP. Então, no caso, ele vai fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o projeto aqui só para dar uma ideia para vocês de como é que o YPF trabalha. É como se fosse um mapeamento de processo, né? Então, aqui você vê um processo principal, que eu chamei de tarefa SAP. Ele vai iniciar esse processo e o primeiro passo desse processo vai ser abrir a aplicação do SAP. Aqui dentro dessa tarefa, ele faz essa abertura do executável do cliente do SAP, depois ele faz o login. Então, na hora do login, só para mostrar aqui, dar uma ideia para vocês, ele vai fazendo caixinhas aí, ó, onde ele vê onde é que ele precisa clicar. Aí você clica, primeiro passo, segundo passo, fazer o logon, e aí digitar o usuário, depois digitar a senha, e depois que faz o login, chega a hora dele extrair dados do site, desse site aqui que a gente montou de exemplo. Então, só para mostrar aqui para vocês, ó, eu vou clicar. Então ele vem aqui, ó, ele abre o site, ele se conecta com a área que eu quero ler dos dados e depois ele fecha o site. Ele transforma essa leitura aí numa tabela. Então aqui ele chama aqui, ó, tá vendo, Data Table. Então no final eu já tenho uma coleção pronta. Aí no próximo passo ele vai entrar na transação F53. Então aqui é cada etapa da transação. Primeiro passo é digitar lá F53 e dar um Enter. E depois ele vai percorrer cada item daquela tabela que a gente fez. No caso só são dois registros. Obviamente poderia ser 50 registros aí. E ele vai definindo as variáveis aí dentro do ambiente do YPF. E com base nessas variáveis ele vai preencher as caixinhas. Então, a construção de um projeto como esse eu digo que é uma diversão, é você identificar cada etapa daquele processo, quebrar em pequenos processos e definir uma sequência de passos. Então, ele tem uma série de construtores, inclusive, se a gente precisar extrair os dados, naquela hora que eu utilizei para extrair os dados, eu vim aqui, ó, extração de dados, selecionei os elementos daquele HTML e assim foi construída a aplicação. Então, à medida que ele vai navegando e vai preenchendo, tem uma série de coisas que podem ser feitas, como por exemplo, se aparecer uma mensagem, aí ele vê, essa mensagem na caixinha, se houver essa mensagem, faça o seguinte, senão, não faça nada. Então, ele pode tomar decisões, você pode colocar uma série de inteligências que faz parte da análise, né, daquela transação. Aí ele clica no botão, clica no outro, clica na partida, procura um documento. E esse documento vem de outra fonte, como vocês viram, né, naquela tabela. E assim ele vai fazendo todo o processo até concluir. Quando ele termina, como a gente fez um laço, ele vai percorrer as outras linhas. Isso é só para dar uma ideia em linhas gerais aí do construtor. Então esse ambiente aqui, o estúdio, você cria essa tarefa e depois essa tarefa ela é publicada no servidor e o robô executa isso automaticamente. Também pode, né, você pode programar para que em determinado passo o usuário possa interagir, tomar alguma decisão, ele possa verificar se aquilo que foi lançado está correto. Então tem uma série de coisas interessantes e bem produtivas. Então vou fechar aqui o SAP, que estava aberto, vou fechar aqui e fazer o logoff. Vou sair aqui também do login aqui, vou deixar o YPF aqui, vou fechar aquele site só para vocês verem o robô em ação. Então agora vai começar a brincadeira. Vou dar um play aqui.
como eu expliquei, isso aqui é como se fosse um ambiente de desenvolvimento para testes. A gente pode depurar, ver se a variável que ele carregou está correta, tem uma série de questões aí interessantes. Mas vamos ver o robô em ação. Então vou aqui clicar e ele vai iniciar. Então ele já está naquela primeira tarefa, ele vai abrir lá o SAP HANA, vai logar, né, naquela aplicação SAP Logon. Vamos aguardar aí, ele já está instanciando, ó, já abriu lá o SAP Logon 760. Já está digitando o usuário e a senha, que está guardada lá dentro do componente. Abriu o site, vai ler essa tabela daí, vai interpretá-la, vai transformar numa tabela, né? E aí ele agora vai começar a transação F53. E aí começou a brincadeira. Eu coloquei para que ele faça um pouco mais devagar, você pode especificar aqui entre as caixinhas, tem um tempo de espera, mas o robô pode ser até mais rápido do que isso. Então ele fez, verificou que é uma data futura, já está lá na partida, está procurando o documento que foi especificado e já fez ali a diferença, o lançamento da diferença, e está verificando se tem alguma pendência, ou descobriu que tem, ó, o histórico da conta contábil ali, e foi criado com sucesso. Agora ele vai começar o próximo passo que está previsto. Eu coloquei para ele esperar ali 4 segundos para mostrar aquela tela verde e já começou a próxima transação. Também poderia ter pedido para ele parar ali para você checar, de repente você interagir com o sistema também, tá? Então agora está fazendo a segunda transação e é bem rápido, né? Então ele já está localizando. Você evita aí aquela questão de copiar, colar e dar erro, né? Nessa interação. Feito, ó, terminou. Já fizemos os 2 registros. Terminou a tarefa do robô. Nessa hora o robô poderia já executar outra coisa. Dá para fazer, pessoal, por exemplo, conciliação bancária. Ele pode entrar no site do banco, ele pode consultar lá as informações, depois ele pode fazer os lançamentos. Então, ele poderia fazer uma série de transações complexas, repetitivas, e você aproveita o melhor das pessoas. Tudo que é repetitivo, que está sujeito a erro, né, você coloca para o robô fazer. E aí você ganha bastante produtividade, porque o robô vai fazer bastante rápido e com muita assertividade. E então é isso, pessoal. É só para dar uma ideia aí do potencial com SAP. Um abração, até a próxima.